Uma vez, um homem chamado Gideão, da tribo de Manassés, em Israel. Ele vivia numa época em que seu povo estava sendo oprimido pelos midianitas, que destruíam suas colheitas e roubavam o que produziam. Gideão, apesar de ser chamado pelo Senhor para libertar Israel, se sentia fraco e incapaz. Ele é um exemplo de como a baixa autoestima pode afetar nossas ações e crenças sobre nós mesmos. 1. Desistir de projetos e sonhos antes mesmo de começar. Mesmo ao receber o chamado do Senhor, hesitou. Ele se via pequeno e incapaz de liderar Israel. Sua primeira reação foi desistir do projeto de salvar seu povo antes de sequer tentar, acreditando que ele não era a pessoa certa para a tarefa. Quando a baixa autoestima nos atinge, muitas vezes nós também desistimos antes de tentar, convencidos de que nossos sonhos são maiores do que somos capazes de alcançar. 2. Falar mal de si mesmo com frequência. Gideão disse ao Senhor: "Minha família é a menor em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai." Ele acreditava ser inferior e dizia isso até para o próprio Deus. Em muitos momentos, quando a autoestima é baixa, nos pegamos depreciando a nós mesmos, seja em voz alta para os outros ou em pensamentos internos. Gideão via seus defeitos e fraquezas mais claramente que qualquer outra coisa, o que dificultava sua capacidade de crer que Deus o escolhera por uma razão. 3. Evitar olhar para si mesmo. Assim como muitos que evitam fotos ou espelhos, Gideão evitava pensar no papel de líder. Ele temia ver o verdadeiro propósito que Deus tinha para ele, pois isso o forçaria a encarar suas inseguranças. Gideão não gostava da ideia de ser um líder e preferia esconder-se, trabalhando no lagar onde não seria visto pelos inimigos. Esse esconderijo era sua maneira de se proteger de uma missão que parecia grande demais. 4. Fuga de compromissos por medo de falhar. Quando Gideão finalmente foi convencido a seguir com a missão, pediu vários sinais a Deus. Ele colocava lã no chão e pedia que ora houvesse orvalho sobre a lã e o chão ficasse seco, ora o contrário. Gideão buscava confirmações constantes, com medo de falhar e inseguro em relação ao seu próprio potencial. Isso reflete nossa tendência de evitarmos compromissos por medo de não conseguirmos realizá-los. 5. Ofender-se facilmente. Ao ser chamado pelo anjo de homem valente, Gideão poderia ter se sentido honrado, mas ao contrário, questionou o próprio valor e duvidou. Ele achou a afirmação desproporcional à sua realidade, talvez até irônica. Assim como Gideão, muitas vezes interpretamos gestos e palavras de outros como uma ofensa à nossa realidade, pois acreditamos que somos menos do que aquilo que os outros veem. No final, Gideão reuniu a coragem necessária para liderar os israelitas e derrotar os midianitas. A jornada de Gideão mostra que, apesar dos sentimentos de insegurança e inadequação, podemos superar a baixa autoestima com determinação e fé, encontrando força para cumprir o que parece impossível.